Bem-vindos à Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando, novidades sobre o DCU. Primeiramente aí, sigam nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok, os vídeos de lá são diferentes daqui, beleza? Vídeos verticais, vídeos curtos, obrigado aí aos bate-membros e obrigado aos super-membros que apoiam o canal e fazem esse canal crescer aqui no YouTube, muito obrigado. Primeiramente, James Gunn fala aqui que o Besouro Azul, ele não ia aparecer em Pacificador e que ele nunca falou isso, né? Nunca disse que o Besouro Azul apareceria lá. Eu disse que as pessoas estão com sorte se querem ver ele de novo. E aí também ele fala sobre mais esse lance do Rick Flag Sr., que é um dos cabeças aí dessa narrativa do DCU. Ele tem medo do poder que alguns meta-humanos têm ditado a política mundial, como iniciado pelo filme Superman e a Gangue da Justiça, especialmente a Mulher Gavião. E principalmente medo de quão difícil é conter criminosos. E ele complementa, né, das motivações do Rick Flag Sr. Flag só quer uma maneira de proteger os americanos e faz isso de forma insensível. Ah, e obviamente ele odeia o pacificador por matar seu filho. E que ele fala mais sobre o Checkmate. A Argus é uma agência governamental responsável por tudo sobre os meta-humanos. O Checkmate está em formação, mas é uma organização privada criada para o benefício da sociedade, fora do governo, corporações ou de organizações meta-humanas. O James Gunn vai fazer todas as produções da DC, isso é verdade. E ele tem que tomar cuidado com algumas coisas que ele vai fazer. Tipo, o Checkmate não é o Checkmate que a gente conhece, que é, pelo menos quem lê nos quadrinhos. Vai ser o Pacificador 2.0. Vai ser isso, basicamente. Ele pegou os personagens do Pacificador, na cabeça dele ele acredita muito que esses personagens foram mega construídos. Alguns deles, tipo a Debaio, o Economus é o Economus, ele tem o Flurry sendo o Flurry. E tipo, aí ele pega o Judoka tem pouquíssimas linhas de diálogo nessa segunda temporada. Tipo, ele vai reaproveitando as coisas. E é aquilo que eu falo pra vocês, mano. Quando você pega um personagem que não tem lore, que não tem universo, você não tem mais o que fazer. Aí ele transformou o Pacificador no Checkmate. Se você erra num personagem pequeno, numa equipe pequena, o dano é menor. Isso é óbvio. Foi o que aconteceu no Pacificador, né? Só os emocionados que falam que a DC acabou, porque um episódio do Pacificador foi um lixo, tá ligado? Só os emocionados. E aí o que acontece? As pessoas elas criam todo esse, nossa, meu Deus, porque a DC nunca teve um universo. A DC não tem margem pra erro, eu falo isso pra vocês. Só que ela não tem margem pra erro em errar com seus maiores super-heróis. Então, tipo, o Superman não podia errar, ele não errou. O Batman não pode errar, ele não pode errar. Então, a Mulher Maravilha é a mesma coisa, a Lanterna tá vindo, o Supergirl. Então, tipo, esses personagens maiores, eles precisam fazer sucesso. Eles que vão ditar a sua franquia. Então, eles precisam dar certo. E se não der certo, vocês vão perguntar. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tem uma coisa que é interessante dele falar, que assim, ele tá tratando esse negócio de governo, meta-humanos, esses personagens, isso é interessante. Mas tem que ter um pano de fundo maior, né? A discussão no Superman ela é menor, não é uma parada assim super aprofundada. No Pacificador também. Então assim, agora a gente vai viver lanternas, né? A teoria pro Man of Tomorrow é que assim, o que aconteceu lá no final do Pacificador é que, tipo, ele vai ficar lá preso, ele vai mofar lá, o James Gunn já falou isso, e eles não vão lidar com a questão dele estar lá, entende? Provavelmente os personagens vão para esse planeta? Não sabemos. O que vai acontecer? Eu acho que talvez os personagens não vão para esse planeta, sabia? Tipo, eu acho que vai ficar lá e vai ser uma coisa do tipo, um problema que eles vão ter que resolver. Talvez a ameaça venha aqui pra Terra, a gente não sabe, não dá pra saber o que vai acontecer, a gente não sabe nem quem é o vilão. Agora, acabou o Pacificador, por exemplo. Lembra quando acabou o Superman, que o James Gunn já lançou o pôster da Supergirl? Tipo assim, olha, esse aqui é o próximo filme e tal. Isso é legal você fazer. Eles poderiam fazer isso agora com lanternas, né? Tipo assim, olha, acabou o Pacificador, beleza, tal. Ficou algumas pessoas muito putas com o final. Toque o pôster do Lanternas. Cadê o pôster do Lanternas, né? Cadê? Eu não tô nem pedindo teaser, tô pedindo um pôster com a data de lançamento. É só isso que o fã da DC quer, né? A série tá em pós-produção, a gente sabe, né? Ela vai lançar só no ano que vem, enfim, tem mais uns 2, 3 meses aí pra acabar o ano, uns 2 meses e pouco. Então, é uma série importante porque eles falam que vai conectar tudo, né? Eu não acredito que vai ter alguma coisa nas séries. E o Pacificador já nos mostrou que a gente não pode ficar esperando o que o MCU entrega. O que o MCU entrega? Ele vai lá e entrega um monte de cameos, um monte de participação pra todo mundo ficar falando na internet. De certo modo, mercadologicamente falando, é interessante pra marca, mas se não agregar no roteiro, não faz sentido. Então, por exemplo, vamos supor que o Pacificador tenha esse mesmo episódio, só que no final apareceu o Superman, apareceu
sei lá, o Senhor Incrível, que ele não aparece no primeiro episódio, e apareceu o Besouro Azul do Ted Kord. Melhoraria o episódio? Um quesito roteiro? Eu acho que não. Mas deixaria aquele lance das pessoas ver a participação e isso dá uma mascarada no roteiro ruim. O MCU faz isso, eles fazem isso porque eles são inteligentes, né? O DC Studios, ele não quer que as pessoas se apeguem com isso. Por quê? Pensa assim, o Pacificador é uma produção mais 18, certo? Tem gente pelada na série, não é pra criança assistir isso daí. O Superman já é uma produção pra criança assistir. Então você não pode fazer o Pacificador puxar o Superman e fazer você assistir o Pacificador, que é a continuação do Superman. Ele não é a continuação do Superman, é a história do Pacificador, entende? E ali, eles prendem o Pacificador naquela prisão lá pra meta-humanos. Ele nem é meta-humano, ele fica preso lá e ele vai ficar nesse planeta por um tempo. Depois, no Superman, eles vão tratar dessa questão. Ó, agora o governo criou uma prisão lá dos meta-humanos, ideia do Lex, certo? E aí tem o ponto, no Superman você trata essas questões, você não precisa conectar e continuar o Pacificador, porque não é o MCU, né? O MCU eles continuavam praticamente, às vezes as cenas pós-crédito ligavam num grande evento. Pode ser que isso aconteça algum dia, tipo, você vê o Batman surgindo e o Superman, eles montando a Liga da Justiça, pode ser que aconteça tal, mas pra mim não é esse o caminho. Eu acho que o caminho do DC é esse aí mesmo. Todo mundo ficou puto com o episódio. Eu não fiquei puto porque não apareceu ninguém. Eu fiquei puto porque o episódio não é bom. É diferente. Se o episódio fosse bom, eu estaria aqui defendendo o episódio. Falar, não, até agora eu tava defendendo, mas não é isso. Quando o episódio é ruim, a gente fala, entende? E agora, o Superman, por exemplo, a sequência, né, o Man of Tomorrow, ele vai lidar com as paradas que o Rick Flag Sr. tá começando a fazer. Então o Rick Flag Sr. deve voltar no Man of Tomorrow, é bem provável. Inclusive, ele deve ser um dos responsáveis pela liberdade do Lex, de alguma maneira, não sei porquê, não sei como. A Argus é a podridão da Argus, né? Então, a gente vai ver como que vai funcionar isso, porque essas grandes corporações, elas vão meio que dominando ali os bastidores, né? Por trás das cortinas do DCU, tipo, a própria Lord Tech, a Argus, tem a Stag Industries, né? Isso mostra lá no Superman, tem uma cena lá que mostra ali o logo da empresa, um baita easter egg. Você tem o Wayne Enterprise, eu não sei se é o Wayne Enterprise ou Wayne Industries que o James Gunn fala. Então vai ter outras coisas também, né? Interessante a gente ver por qual caminho eles vão. Luthor Corp é uma das mais corruptas, digamos assim, né? No próprio Superman eles falam que ele recebe bilhões de não sei quem pra fazer não sei o que lá. Eu acho que a melhor estratégia pra trazer personagens pequenos tem dois caminhos. Primeiro, colocar eles em filmes de personagem grande, tipo que nem o Superman, você pode colocar ali, igual você colocou, sei lá, o Metamorfo não é um personagem grande, ele é um personagem pequeno, assim, personagem B da DC, dá pra falar assim. Aí você pega e coloca outros personagens ali. Você pega, por exemplo, uma animação e faz uma animação desses personagens pequenos. Por quê? Porque qual que é o hype da animação? Eu sempre falei aqui, você fazer uma animação, uma série animada, seja um filme animado que vai pro HBO Max, ou um filme animado que vai pro cinema, acho que pro cinema é meio exagero, porque vai custar caro, distribuição, enfim. Faz uma série animada de personagens pequenos. Qual que é o hype desses personagens pequenos numa série animada? Quando eles vão aparecer em live action? Porque é interessante essa transição de mídia, né? De você ver um personagem e falar, nossa, olha a noiva, que da hora em live action, olha o G.I. Robot, como eu gosto dele, né? O robô recruta. Isso é muito da hora. E sobre o Man of Tomorrow, eu acho que ele vai fazer um filme com uma pegada bem mais séria, segundo o que ele fala, né? Porque quando você põe o Luthor, né, no filme com um dos protagonistas, você descer pro tom mais de... Se for o Superman, um tom mais leve, cartunesco, talvez o Luthor não brilhe tanto, porque ele não vai se encaixar nesse tom. Ele é um personagem mais sério. Significa que o filme vai ser dark e sombrio? Óbvio que não. Ele não é o... né, tipo assim, ah não, vamos seguir a fórmula do Christopher Nolan, igual lá atrás eles queriam fazer. Isso não existe. É o Superman, pelo amor de Deus. E ainda é um filme do Superman. Então, esse personagem, o Superman, que o James Gunn trouxe, eu gosto muito do tom dele, porque é o tom dos quadrinhos, o tom clássico. O ator leva muito bem, ele é excelente, tanto como o Clark quanto o Superman. E é legal que a gente vai ver eles agora numa caminhada, numa jornada provavelmente com uma ameaça mais épica. Evidentemente esse filme vai ser mais épico porque a ameaça é maior. Qual é a ameaça? A gente vai ver aí nas próximas semanas, quem sabe. Pra finalizar o vídeo aqui, reparem uma coisa do por que é confortável pro James Gunn trazer personagens que ninguém conhece, assim, personagens pouco famosos. Porque ele pode fazer o que ele quer com esses personagens. Eu vou dar um exemplo. Assistam O Esquadrão Suicida, que eu acho um filme excelente. Lembrando, ele não é canônico, certo? Você não tem que assistir Esquadrão Suicida coisa nenhuma pra entender a cronologia da DC. Você assiste o Creature Commandos pra frente, pelo amor de Deus. Esse filme do Esquadrão,
ele é o filme 100% James Gunn. Eu acho que da carreira dele, não sei se no MCU tem um filme que é 100% dele também, assim, tipo, você vê uma mão autoral muito forte. O Esquadrão é esse filme, é bem a cara do James Gunn. Por que ele fez esse filme? Porque o máximo que tem ali é uma Arlequina. Quando você assiste o Superman, você vê que o estúdio deu uma segurada nele. Não que o estúdio segurou ele, mas ele não pôde fazer tudo o que ele queria fazer. Então você tinha o primeiro teaser, um filtro um pouco mais azul, ele deixou o filme mais colorido depois, ele foi ouvindo as pessoas. Por quê? Fazer um filme do Superman envolve um monte de coisa, sem contar que o filme é mais caro, inclusive, né? O Superman, ele custou mais dinheiro que o Esquadrão, mas não é só o lance de custar dinheiro, é você mexer com uma Ferrari, né? Então você não faz qualquer Ferrari, você não fabrica qualquer Ferrari, tem que ser de acordo com o que a marca Ferrari fala pra você em algumas das vezes. Você pode inovar uma coisa ou outra aqui, mas muitas das vezes você não pode mexer tanto. E temos experiência de quando você mexe com o Superman, você tira ele da aura dele, né? A galera usa muito essa palavra. Ou você tira ele do tom dele, o que acontece? Flop. Acho que Lanternas, né? Ele vai ser uma série bem pontual em termos de ligação, mas muito pontual. Não esperem aparições de nenhum personagem, e outra, nem precisa, é o Lanterna Verde. É uma série importante aí pra introduzir os Lanternas no DCU, né? Sobretudo o John Stewart, que vai ser o Lanterna principal da Liga da Justiça. Então, é uma série que eu quero muito ver, tô bem hypado, tô bem curioso pro primeiro trailer, porque quero ver o clima dessa série. Eu não acho que vai ser super dark, tipo The Batman. Ou você pega ali a quarta temporada do True Detective, que é uma coisa mais densa. Talvez seja mais ou menos isso. Ou mais do que é a primeira temporada, que não é tão sombrio assim. Parece que vai ser, mas não é tanto, entendeu? Vamos ver o que eles vão fazer, eu tô bem curioso. Comenta aí embaixo o que o James Gunn disse aí sobre tudo isso, o que você pensa de tudo isso. Acho que o Checkmate, velho, de novo, vai ser o Pacificador 2.0, vai ser uma coisa assim bem esquecível se ele não tomar cuidado com os personagens que ele for colocar ali. Pensa assim, Gangue da Justiça não vai ter filme, pelo menos não agora, ou só se for a Liga Internacional no futuro. Por que o Checkmate tem que ter uma série ou tem que ter algum filme? Tipo, já parou pra pensar nisso? Não faz sentido, não é mesmo? Comenta aí embaixo aí nos comentários o que você pensa de tudo isso. Tamo junto, até a próxima.